Olá, boa noite a todos. Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã. Estamos aqui mais uma vez nessa noite para orarmos ao Senhor com toda a nossa fé. Amém? E vamos juntos ouvir a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor traz para nós nessa noite. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você receba todos os dias um vídeo novo, amém? E compartilhe essa oração para que mais pessoas possam ser alcançadas através dela. E deixe seu like, isso ajuda muito o canal a crescer aqui para que mais vidas sejam alcançadas. Que tive muita dificuldade para que esse vídeo chegue a outras pessoas, mas eu creio que quando você compartilha, Deus ele te abençoa e Deus traz bênção sobre você. Então compartilhe essa oração para que vidas sejam alcançadas, sejam salvas através dela. Amém? Eu trago uma palavra para a nossa meditação nessa noite, refletirmos para que nós possamos orar nessa noite. Se encontra no livro de Gálatas, capítulo 6. O verso é o de número 9. Se você tem uma Bíblia por perto, abra ela em Gálatas 6, capítulo 6, o verso 9, que vai nos dizer: E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecidos. Vou repetir. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecidos. O escritor de Gálatas está nos ensinando aqui, sobre a questão de não nos cansarmos de fazer o bem, Como nós sabemos que é fazer o bem ao próximo, que a gente não deve se cansar, não devemos nos fadigar em fazer o bem para o próximo, independente qual seja a pessoa que nós devemos fazer o bem, independente qual seja a pessoa, independente da cor, independente da raça, independente da religião, a gente deve fazer o bem a todos, porque ele vai dizer que ao seu tempo nós colheremos o quê? O bem, porque quando a gente a lei da semeadura, se nós fazemos o bem ao próximo, o bem vai vir sobre nós também. Por isso que a gente não deve se cansar de fazer o bem ao próximo, porque é muito raro a gente ver alguém fazendo bem ao próximo, principalmente no mundo que a gente está vivendo, um mundo que não tem amor, um mundo que ninguém se importa mais com o próximo, com o seu semelhante. E a gente tem que dar esse exemplo, de sempre fazermos o bem ao próximo, sem olhar para a aparência, sem olhar para as vestes, sem olhar para o que está por fora, mas fazer o bem, olhar por dentro. Porque é fácil a gente dizer que faz o bem, é fácil dizer que somos de Deus, mas a gente não demonstra isso fazendo o bem ao próximo. Porque diz, eu faço bem, eu faço bem, mas as atitudes mostram mais do que as palavras. Então, nós devemos sempre fazer o bem para o nosso próximo, fazer o bem para aquele que nos magoou, para aquele que nos feriu, machucou, porque a gente não deve guardar mágoas no nosso coração, mas a gente tem que guardar no nosso coração, proteger o nosso coração de fazer o mal. A gente deve guardar o nosso coração da maldade, do rancor, mas o que a gente tem que ter no nosso coração é sempre o amor para com o próximo, fazer o bem. Por mais que alguém tenha feito com você, te machucou, te feriu, faça o bem. Não pague na mesma moeda, mas faça o bem, porque ele vai dizer que não nos cansemos de fazer o bem. Quer dizer, não canse de fazer o bem, por mais que você seja maltratado, por mais que a perseguição esteja grande, não se canse de fazer o bem.
porque o Senhor ele está vendo, ele está vendo a intenção do seu coração. Ele está vendo a intenção de você fazer o bem para o próximo, mesmo sabendo, mesmo sendo caluniada, perseguida, difamada. Deus ele vê a sua sinceridade. Então não se canse de fazer o bem, porque como diz aqui mais, pois o seu tempo colheremos. Nós vamos colher aqui o bem que plantamos ao próximo, porque no seu devido tempo, é só questão de tempo que você vai colher aquilo que você plantou, que é o bem, que é o amor, que é a misericórdia, e você vai receber também o bem, você vai colher o bem, porque tudo que nós fazemos nessa vida, a gente vai ter uma colheita, vai ter algo em volta. Então, um retorno vai vir para você. Então, meu irmão, descansa o teu coração. Se você está fazendo bem e às vezes você não está sendo reconhecido, não se preocupe, porque Deus, ele reconhece o seu valor. Deus sabe que você faz o bem. Então, não deixe de fazer o bem. E ainda diz mais que se não houvermos desfalecidos, né? Porque muitas pessoas desfalecem em fazer o bem, porque diz, eu já fiz tanto bem àquela pessoa, mas só o que eu receber afronta, perseguição, calúnias, lutas, eu vou deixar de fazer o bem. Porque tem pessoas que já deixaram de fazer o bem na fé, abandonaram a fé, deixaram de fazer o bem, porque não aguentaram as perseguições, não aguentaram a ingratidão, por isso que elas deixaram de fazer o bem. Mas essa palavra nos confronta nessa noite, que a gente não deve deixar de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher as bênçãos do Senhor, o bem do Senhor. Mas se não estivermos desfalecidos, porque se a gente estiver desfalecido, a gente não vai colher o bem. Mas se a gente permanecer se a gente permanecer no Senhor, fazendo bem, mesmo você estando cansado, mesmo assim, se você ainda permanecer fazendo bem, no seu tempo, você vai colher as bênçãos de Deus. Você vai colher o bem para você. Eu quero orar por você nessa noite. Se possível, feche seus olhos e concentre sua fé em Deus. Querido Deus, amado eterno Pai, estamos aqui nessa noite, meu Pai, para te agradecer, encerrando esse dia na tua presença, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, até aqui o Senhor ter nos estendido a tua mão, mesmo sem merecer, Pai. Mesmo sem merecer, Pai, essa graça, esse amor, mas mesmo assim eu te agradeço, Pai. Te agradeço por tudo. Te agradeço, Pai, pela tua palavra que nos confronta, que fala conosco. Pai, porque a tua palavra diz que nós não devemos deixar de fazer o bem, que a gente não deve estar cansado de fazer o bem. Mas ainda nos ensina, Pai, a fazer o bem, mesmo sendo difamada, perseguida, mesmo as pessoas ao nosso redor sendo ingratas com a gente, falando mal da gente. Mesmo assim, o Senhor nos ensina a fazer o bem, porque o Senhor fez o bem aqui na terra. E o Senhor nos dá o exemplo, Pai. Pai, nos ajuda a fazer o bem. Não deixa com que a gente desfaleça, Pai, na fé. Senhor, nos dá força para fazer o bem, porque muitas das vezes nós nos encontramos fracos, nós nos encontramos dizendo, eu não aguento mais, faço o bem, mas não recebo nada em troca. Espírito Santo, nós sabemos que é o Senhor que recompensa, Pai, a nossa bondade, a nossa lealdade. Então, Senhor, nos ajuda, nos dá força, Pai, derrama da Tua graça para que a gente possa fazer o bem nessa terra, espalhar, Pai, o Teu amor sobre essa terra, um legado, meu Pai, para que as pessoas vejam que nós verdadeiramente tenhamos o amor do Senhor. Então, meu Pai, nos derrama da Tua graça, do Teu poder nessa noite. Nos ajuda a ser pessoas de bem, a ser pessoas que tenham amor no coração, sem olhar para a aparência,
sem olhar pelo que a pessoa fez de errado, mas nos ajuda a fazer o bem. Nos ajuda a fazer o bem ao nosso semelhante. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa cada pessoa que ora comigo nessa noite, Pai. Que o Senhor fortaleça as nossas, Pai. Que o Senhor venha revigorar as nossas forças. Revigorar a nossa fé, o nosso ânimo, meu Pai, na Tua presença, para que a gente possa prosseguir, Pai, adiante. Aleluia, Deus. Visita cada irmão, cada irmã que ora comigo nessa noite, meu Pai. Assim eu te agradeço por tudo, Pai. Muito obrigado. Obrigado por ter nos sustentado até aqui. Obrigado, Pai, por nos sustentar, nos dando pão de cada dia. Obrigado pelas vestes, meu Pai, a qual o Senhor não tem deixado faltar em nossas vidas. Obrigado também, Senhor, pelo teto que nos cobre. Obrigado, Pai, pelo ar que nós respiramos todos os dias. Meu Pai amado, meu Pai querido. Obrigado por tudo, meu Deus e meu Pai. Eu só tenho a te agradecer por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai, em nossas vidas. Que o Senhor esteja conosco, hoje, amanhã e para sempre. Em nome de Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite.